Senhoras e senhores, buenas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um breve recap sobre esses trades do dia 30/5 na sexta, tá? E aí, obviamente, vamos fazer todo o trabalho de contextualização, né? Então, quais eram as minhas expectativas, o que eu tinha de cenário, o que a gente havia mapeado durante a sala ao vivo, quais eram os meus níveis de invalidação, né? O que o preço deveria fazer para eu adotar cenário X, o que ele deveria fazer para eu adotar cenário Y, enfim. Mas antes, gostaria de deixar um recado. Não sei se vocês já estão a par, mas há uns dias atrás eu anunciei a minha primeira turma de mentoria, tá? A turma começa dia 16 do mês que vem, então 16 de junho começam as aulas. Serão 2 aulas teóricas por semana, segundas e quartas-feiras, no período da noite, tá? A princípio às 8. Vou bater esse martelo ainda. Duração média de 1 hora e pouquinho em cada aula, tá? Para não ficar algo cansativo, algo maçante. Na sexta, a gente se reúne para uma sessão geral de tira-dúvidas. A expectativa é que essas aulas teóricas, elas durem 1 mês e meio, 2 meses, né? Depende de como que a gente vai fechar o conteúdo, se a gente vai conseguir fechar dentro desse prazo ou não. Então, teremos aulas segundas e quartas, sexta sessão de tira-dúvidas durante 1 mês e meio a 2. Depois de 3 semanas, vocês caem para a sala ao vivo. Sala essa que vocês terão acesso vitalício, tá? Então vocês não precisam ficar renovando mensalidade, vitalício. E é lá onde a gente lapida os conceitos, né? A gente vê praticidade na teoria. Então, depois de 3 semanas, e por que 3 semanas? Porque na sala ao vivo, a gente trabalha com alguns conceitos um pouco mais complexos e a gente trabalha com esses conceitos de forma simultânea, né? Então pode ser que, caso você ainda não tenha uma base, você fique um pouco perdido, né? No desenrolar, você fique um pouco perdido na condução da sala. Então, eu coloquei esse prazo de 3 semanas que é para você conseguir acompanhar sem maiores dificuldades. Suporte direto comigo, tá? Eu vou te dar suporte individual. A mentoria é em grupo, mas a parte do em grupo são apenas as aulas, tá? O suporte é totalmente individualizado. Eu vou tirar suas dúvidas individualmente, seja no grupo exclusivo que a gente vai ter de alunos, seja no em conversa particular, enfim, tá? Eu vou rever os seus trades, vou analisá-los, vou julgá-los se está certo, se está errado, vou corrigir quando necessário, a gente vai criar um journal, vamos fazer um journal juntos, tá? Então essa parte de acompanhamento, ela será individual. Motivo esse pelo qual minha turma será reduzida, tá? No máximo 30 alunos. Galera, já tá mais da metade das vagas reservadas, mais da metade das vagas já foram. Não tô querendo gerar gatilho de escassez, mas no início do mês vai ser correria, porque o cenário que o pessoal está aguardando é virada de cartão. Então, hã, enfim, tá? Só contextualizando vocês sobre a situação das vagas. Também teremos conteúdos gravados complementares, tá? Então aqueles conteúdos que eles têm de fato uma certa relevância, mas que eu não vou conseguir tratá-los ou que eles serão melhor aplicados de uma forma gravada, eles também estarão disponíveis para os alunos na plataforma. Além disso, além das aulas teóricas segunda e quarta que ficaram gravadas, além das aulas complementares que serão gravadas, também terão vídeos assim como esse de recaps, seja recaps de trades, seja recaps diários, seja recaps semanais, enfim, ou seja, de situações específicas que o preço faz, as quais a gente só consegue lidar, né? A gente só consegue trazer esses conceitos com a vivência diária. Então, quando aparecer algo, uma formação específica do preço, também irei fazer esses recaps sobre essas movimentações, tá? Senhores, investimento, R$ 850, tá? 849. Tá de graça praticamente. Eu não sei se farei uma outra turma, né? Eu relutei bastante para fazer essa primeira, eu realmente acabei cedendo pelo número de pessoas que me pediam para a gente fazer uma turma de mentoria, para a gente ter um conteúdo, seja curso, enfim. Mas curso por curso já tem um monte. E eu acredito que o que realmente faz a diferença é o suporte. Então, é basicamente isso, tá? Eu vou pegar na sua mão durante esse período.
você vai de fato aprender, vai ter todo o meu suporte individual, enfim. Sem mais delongas, o link para se inscrever na turma, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Senhores, vamos aqui ao gráfico, então vamos comentar sobre essa movimentação de sexta-feira. Eu vou apagar essas coisas, tá? Depois eu coloco novamente e vamos fazer a nossa contextualização. Deixa eu apagar isso aqui. 9,6, 9,6, aqui, perfeito, tá? Então esse era o gráfico que eu tinha para analisar na sexta-feira. A gente, obviamente, começa por time frames maiores, tá? Tem até anotado aqui, se você não participou dos meus encontros abertos. A gente se encontra nesse buy model aqui do high time frame, tá? Semanal, mensal, enfim, a gente está indo em direção a essa região de acumulação original. No diário, na sexta-feira, estávamos dentro de uma região de liquidez interna do range, tá? Que é justamente esse fair value gap do diário. Perceba que para essa semana, o preço já havia atingido todos os seus alvos de liquidez óbvio, tá? Quais eram? Previous Week High e um SIB do diário aqui da região de prêmio, tá? Quer dizer que esse SIB vai ser responsável por jogar o preço e renovar fundos? Galera, muito dificilmente, tá? A gente tá no buy side da curva. Estamos em buy model, tá? Temos alvo de equal highs da acumulação original aqui à esquerda. Então, de que forma que eu interpreto essas regiões de ineficiências à esquerda, né? Por enquanto, como uma breve parada, uma breve região que pode surgir uma retração a partir delas, tá? E aí é justamente o que eu estou interpretando. A gente tem esse fair value do diário, responsável por fazer uma retração até a nova região de liquidez interna e depois vira uma nova expansão, tá? Trabalho de retração, expansão, expansão, ok? Então, uma vez que a gente está dentro desse fair value gap do diário e o nosso flow macro indiscutivelmente é bullish, eu estou automaticamente bullish, certo? Para a sessão. Ou seja, minha expectativa é que o preço suba, tá? A gente vai ver daqui a pouco níveis que vão me confirmar esse cenário, tá? E aí a gente já vamos ver agora, na verdade, que essas compras, ao meu ver, elas não foram confirmadas, tá? Eu tinha um nível lá de invalidação bem significativo. Quando a gente desce para 4 horas, a gente percebe que não tem muita coisa aqui o que fazer, tá? O preço está interagindo apenas na interna do diário, 4 horas não temos nada, tá? Estamos tendo consumo de lows, tivemos uma inversão lá em cima, e aí a partir do momento que na quinta-feira, né, a gente interage com o SIB do diário e vem um displacement em 4 horas causando inversão, a gente tem a criação de um novo dealing range, né, no caso esse, com alguns fair value gaps, novas regiões de liquidez interna em H4. Nos 60 minutos também vai aparecer, eu vou te mostrar. Tá? Então a minha expectativa é que pelo menos equilíbrio do range ou que essas novas regiões de liquidez interna agora elas sejam testadas, tá? Algo nesse sentido. Óbvio que se o preço alinhar de forma que os time frames se alinhem, né, indicando de fato o término dessa retração, aí a gente consegue colocar o alvo como na máxima de quinta, tá? Então, para mim, no sexta-feira, a expectativa era que a gente alcançasse ou essa 4 horas, ou esse equilíbrio do range, ou este fair value do 60 que tem aqui, ok? Então, no 4 horas não temos nada. Nos 60 minutos, esse é o fair value gap, perceba? Acima do equilíbrio do range. Então, minha expectativa, num primeiro momento, era do preço fazer algo nesse sentido, tá? Então, já identificamos flow diário, 4, 60. Eu coloco no 15 minutos para a gente observar o comportamento das killzones, tá? Deixa eu apagar essa vela aqui também. Começamos a analisar, era mais ou menos aqui 8h45, tá? Comportamento das killzones, o que eu interpretei? Eu interpretei duas fases de acumulação, tá? Abertura, fechamento muito próximo, a Ásia acumula. Londres, a gente tem o consumo de Ásia no intervalo das killzones, né? Isso daqui para mim é irrelevante, tá? E aí, Londres abre já trabalhando em níveis acima de Ásia. Mas trabalha de que forma? Tem uma abertura, fechamento também muito próximos, tá? Londres não faz manipulação de buy side, né? A gente não tem níveis de regiões de liquidez interna, high time frame aqui para Londres fazer uma manipulação e depois inverter fluxo. Também não toma low, não tem inversão de fluxo significante aqui em 15 minutos, então eu considerei que tivemos uma acumulação e uma acumulação.
uma vez que a gente identificou que Londres também está trabalhando num range de acumulação, teu cenário para New York AM ele passa a ser um cenário de manipulação, ok? E manipulação de que forma? Você vai ver qual lado, né? Se qual lado de Londres New York AM vai tomar primeiro. Então, nesse caso, New York AM toma London High primeiro. Então, teu alvo de liquidez óbvia, ele automaticamente passa a ser London Low, ok? Uma alta probabilidade. Isso daqui, galera, não é 100%, tá? Não existe nada 100% em renda variável, não existe nada 100% quando a gente trata de mercado, tá? Isso daqui são comportamentos que muito provavelmente o preço venha a fazer, tá? Então, uma vez que a gente observa esse padrão se formando, a gente tem captura de London High no range de acumulação, New York M provavelmente buscará ainda, né, nessa movimentação, uma manipulação do range objetivando o London Low, ok? Ok. O que que acontece aqui? A gente teve captura de London High, tivemos captura de London Low, o objetivo da New York M foi atingido, porém, ainda restam metade da kill zone da New York M. A gente vai passar para um outro modelo agora. Qual é o modelo? De continuidade ou de reversão dessa manipulação. Geralmente, o que que acontece quando a gente tem esse cenário de manipulação em New York AM? A gente quer buscar uma distribuição no sentido da última manipulação. Galera, se ficar complexo, volta um pouco o vídeo, vai pausando, tá? Vai observando no seu gráfico, enfim. Novamente, o que que New York AM fez? Num sequencial, tá? Num sequencial cronológico. Tomou London High. Depois que toma London High, o que que acontece? Toma London Low. Então, a tua busca de distribuição, de continuidade, ela passa a ser uma continuidade bearish, tá? Uma movimentação para continuidade na venda, ok? Isso é o que geralmente o preço faz nesses cenários. Se fosse o contrário, Londres acumulando, New York AM toma London Low, depois London High, teu cenário aqui passa a ser uma continuidade bullish, tá? Algo nesse sentido, ok? Busca uma região de liquidez interna e busca renovar topo, ok? É só buscar, só olhar esse cenário aqui e virar de cabeça para baixo. E aí, senhores, já que a gente já identificou que o cenário das Killzones ele já foi em parte concluído, né? O objetivo da Killzone de New York M já foi em parte concluído, o que que a gente vai buscar, né? Você tem continuidade da movimentação dentro desse range, né? Do 15 minutos, ou você tem esse 15 minutos sendo invertido para uma reversão da movimentação. Perceba que a inversão desse 15 minutos ele vai gerar a antecipação do order flow dos 60. Deixa eu voltar para 60 minutos, apagar as killzones. Por que 60, né? Por que eu não tô no 4 horas? Galera, porque meu PD Array é diário, tá? Então, para fazer um alinhamento deste PD Array, eu tenho que cair para o gráfico de 60. Nos 60 minutos, ele tem que me confirmar um SIG, tá? Que seria justamente a high desse candle aqui sendo formada. Perdão, sendo ultrapassado e ele atua algo nesse sentido, tá? Por quê? Por que que SIG, né? Porque ele tira essa low, tá vendo? Opa, perdão. Ele tira essa região de sell side. Então, senhores, aquele 15, a inversão dele, ele iria antecipar algo nesse sentido, tá? E aí a gente teria a inversão do 15, a antecipação do 60 e depois a confirmação do 60 alinhando o diário. Não foi o que aconteceu, tá? Vocês vão ver daqui a pouco que esse 15 minutos, por isso que este é o meu nível de invalidação para o intraday, tá? A inversão desse camarada, ele começa a me sinalizar outros cenários, né? E é justamente o cenário que a gente tem a confirmação da movimentação bullish, ok? Então, para o meu intraday, para minha tomada de decisão no período da New York AM, eu gostaria de ver ou o preço respeitando essa região e dando continuidade no flow bearish, ou fazendo a inversão dessa região e iniciando a movimentação bullish, tá? Invertendo o 15 e posteriormente confirmando, alinhando o diário 60, ok? Já temos mapeados. Se eu não me engano, estava tendo SMT nessa high. Deixa eu dar uma olhada só para ficar mais nítido. Senhores, essa high é essa daqui, tá? Perceba que Nasdaq faz o consumo da high
Perceba que NQ não faz, então estamos tendo SMT nessas highs por enquanto, tá? E aí eu vou tirar a questão do replay para a gente ver o que de fato aconteceu na abertura de 9,6, tá? Já temos mapeado os nossos cenários, né? Lembram? Esse daqui era o meu fair value do 15 minutos. O que o preço deveria fazer, né? Para me gerar uma movimentação de alta, inverter. Galera, perceba como ele não é invertido na movimentação de 9,15, né? Ou seja, fecha o candle de 9,15, né? Que é 9,6 que ele fecha, e ele não fecha fazendo invalidação. Ou seja, o cenário de alta aqui para mim, ele ainda não está confirmado, tá? Esse cara aqui era o meu nível chave. E depois perceba ainda como essa invalidação não ocorre, né? E acaba gerando consumo de lows, consumo de sell sides. Então, estudem isso, tá? Então, voltando. Esse daqui era o meu cenário dos 15 minutos. Quando eu coloco em 1 minuto, eu gostaria de ter visto, obviamente, essa inversão. Porém, entretanto, contudo, todavia, não acontece. E aí, vem a abertura do 9,6. O 9,6 é este candle negativo, tá? O que acontece aqui? O preço faz o consumo de uma high, certo? Então, aqui eu tenho o buy side liquidity e a gente faz um sweep, né? Nessa região durante a abertura do mercado. Galera, o que eu tenho aqui à esquerda no 1 minuto antes dessa high ser tomada? Uma região de ineficiência. O que acontece com essa ineficiência após o 9,6 e após o consumo desse topo? Ineficiência invertida. Então tem uma ineficiência, tem uma inversão de fair value, tá? Aqui eu tenho uma sinalização de que, de que este flow bullish ele está sendo desrespeitado, né? E eu tô tendo uma invalidação de order flow num horário chave, tá? Então quando a gente fala sobre time and price, quando a gente fala sobre preço e tempo, a gente está falando disso, tá? São características, são invalidações ou são continuidades que ocorrem em períodos, em janelas de tempo específicas, tá? Você não tem para que buscar essas configurações, né, em outras janelas ou em horários os quais você não aguarda que o preço faça coisas muito significativas. Tá? Então, isso daqui foi uma inversão de uma movimentação de um order flow bullish para bearish, ocorrendo no horário de 9,6, aqui é 9,6, após um consumo de uma high e uma inversão de fair value. Senhores, o que faltou aqui para eu executar um trade neste reteste? Faltou uma SMT nessa high, tá? O preço não apresenta uma divergência entre os ativos correlacionados nessas estruturas, tá? Então, S&P toma, Dow Jones também toma essa high. Não tá tendo SMT aqui, nem SMT aqui, tá? Fiquei um pouco desconfortável em realizar este trade nesse reteste da ineficiência, tá? Então, o que eu aguardo? Eu guardo mais confirmações. Acompanha. Aqui eu tenho o primeiro IFVG. Ele cria um SIG de 1 minuto nessa região. O SIG, ele é confirmado 9,6. 9,6 ele cria o SIG, cria o IFVG. 9,31 retesta o SIG, order block, junto do fair value. 9,32 vem um displacement. 9,32 acaba por confirmar também um propulsion block. E foi onde eu tomei a decisão, tá? Interpretei que o 15 minutos não havia sido invertido. Interpretei que na abertura houve um sweep de buy side, inversão de fluxo M1 e o preço vem respeitando pedir raise bearish. Então o que deveria acontecer? O preço deveria retestar o propulsion e vir um displacement. Então galera, a partir do momento que o preço confirma o propulsion 9,32 e faz o reteste 9,33, você tem venda. Tá? Então aqui entra venda, o preço faz o reteste mais uma vez. E aí o que tem que acontecer depois que acontece o propulsion, o seu reteste, enfim? Galera, tem que vir um displacement. Por quê? Porque aí o preço estaria dando continuidade no order flow bearish, né? Vocês vão reparar depois, não sei se vocês já repararam na verdade, que os propulsions normalmente eles antecipam a criação de fair values, tá? E aí o que acontece depois que o preço interagiu com o propulsion? Fair value gap. Fair value gap bearish. E aí onde é que está o alvo dessa movimentação? Senhores, o alvo é nessa low, tá? Por que nessa low? Porque essa low
é a minha região de liquidez externa do 15 minutos. Então, lembram aquele fair value do 15, que deveria ser invertido, porém não foi? Essa região do 15, ela é a minha região de liquidez interna do range. Essa low, ela é a minha região de liquidez externa do range. Então, aqui é o teu alvo gabaritado, tá? Dessa movimentação bearish, enquanto este fair value gap do 15 não for invertido. Ok? Então, aqui era o meu alvo nessa low. A gente acompanha o preço respeitando o PD Raise Bearish. Se eu não me engano, aqui teve uma SMT, tá? E aí o preço vem fazendo um displacement. Galera, perceba mais uma coisa, tá? Olha o horário em que esses candles surgem. Perceba que o preço fica travado, trabalhando dentro de regiões de ineficiência vendedoras, fazendo, né, respeitando-as, enfim, mas de uma forma travada. Perceba a hora que o preço anda. 9,50. 9,50, macro, tá? Então, o que que eu tive aqui? Eu tive a macro abrindo, correndo, né? Ele faz um seu side delivery aqui. E aí, senhores, perceba que nessa low, na low de 8,13, a gente teve um sweep, tá? Rafa, mas teu alvo não tá aqui? Sim, meu alvo tá aqui. O alvo gabaritado dessa movimentação é aqui. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu zerei neste candle verde. Por quê? Porque eu interpretei que aqui houve um sweep dessa low e nessa low estavam acontecendo divergências, tá? Então, tem SMT nessa low. Deixa eu só puxar para vocês aqui. Essa low aqui, tá? No S&P. Essa única que tá marcada. E é essa low no Dow, tá? Perceba como o Nasdaq, ele é o único dos três que faz o consumo, tá? Então tá tendo divergências aqui. E, senhores, sinceramente, faltaram 14 pontos. Minto, menos que isso. Faltaram 8 pontos, tá? Para o preço atingir o alvo gabaritado. Isso é perfeccionismo, tá? Você não precisa disso. Você corre esse risco, tá? Do preço voltar tudo, né? Comer o seu lucro, enfim. Eu não faço isso, tá? O preço vai chegando onde eu quero, eu já começo a acompanhar, começo a fazer condução com a candle, enfim, eu começo a prestar atenção aqui, tá? E aí o que que acontece? Tem o SMT de low junto com o sweep. Aqui, durante o horário macro, o preço criou displacements, tá vendo? 1, 2, 3 fair value gaps. Essas regiões, elas deveriam ter sido respeitadas, né? Esse flow de baixo ele deveria ter sido respeitado por uma continuidade da movimentação. Novamente, o que que acontece aqui? Esse flow ele é invertido. O pessoal na sala até me perguntou, Rafa, você vê compra nessa região? Eu falei, ainda não. O alvo gabaritado é essa low. Porém, se ele começar a fazer as inversões de uma forma muito impulsiva, talvez a gente entre num cenário de acumulação. Porque um dos três ativos tem que tirar a low, que é a interna do 15. Se isso não acontecer agora, espere movimentação de consolidação até tirar ou a high ou a low. Ok? Acho que o pessoal vai se lembrar que eu comentei isso. Então, senhores, aqui começa a aparecer as inversões, tá? Aqui para mim ainda não tem nada muito claro, né? E aí já anota essa dica de novo. Quando você estiver buscando por regiões de FVG como invalidação de fluxo e início de uma nova reversão, dê prioridade aos IFVG singulares da pernada, tá? Não é o caso. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aonde que ele foi sinalizar, de fato, que todas essas regiões de internas estavam falhando e que possivelmente iríamos buscar buy side. A partir daqui. 10 e 1. 10 e 1 abre, fecha com o corpo acima dessas regiões de ineficiência, ok? Então aqui eu já começo a querer buscar possíveis compras, tá? Pra gente buscar buy side liquidity. Senhores, percebam que toda essa movimentação está acontecendo dentro da nossa janela do macro. Então, novamente, o que acontece aqui? 10 e 1 faz a invalidação, certo? Das regiões de Fair Value Gap. Fair Value Gaps de compra viram, Fair Value Gaps de venda viram agora uma grande região de suporte. 10 e 1 ele faz essa invalidação. 10 e 2 a gente faz o reteste num Fair Value Gap que ele criou aqui, perceba. Fair Value Gap
de 10 e 1. E 10 e 4, a gente faz o reteste da região do IFVG ainda dentro dessa região de Fair Value Gap de compra, tá? Ou seja, galera, tá aparecendo compras aqui. À esquerda, 1, 2, 3 candles negativos sequencial que toma low e tira fazendo SMT, CISD aqui. Em que momento acontece esse CISD? Neste candle positivo 10 e 4, quando a gente tem o fechamento do corpo, fechamento do candle acima do preço de abertura desse grande sequencial. Coincidentemente, esse CISD foi acontecer depois que a gente teve o reteste deste FVG, o reteste deste Fair Value Gap, enfim. Rafa, por que você não esperou o reteste neste Fair Value Gap de baixo? Senhores, interpretei este Fair Value Gap de baixo como Breakaway Gap, tá? Rafa, o que é isso? São aqueles Fair Value Gaps onde você não aguarda que a ineficiência, né, ocasionada nesse displacement seja fechada. E de que forma você identifica? Pelo fechamento do terceiro candle acima do segundo, tá? De que forma que ele fechou acima do segundo gap, do segundo candle do Fair Value Gap, perdão. Ok? E aí a gente tem a criação de breakaway e temos a criação de um Fair Value Gap acima, que não é breakaway. Então a gente teve a retração e a expansão. Aqui entre o compra, stop, alvo, buy side. Ok? Então, senhores, foi basicamente esse o trade de compra, esse o trade de venda, esses os porquês, esses os cenários, tá? Essas as invalidações. E aí, perceba que o preço, de fato, fica consolidado, né? O preço fica travado. Por quê? Porque a gente não teve o consumo do alvo gabaritado da continuidade bearish, tá? Também não tivemos consumo da high. E aí eu vou chamar a atenção de vocês em uma coisa. Lembram do nosso Fair Value Gap de 15 minutos? Que era o meu principal nível de invalidação para o dia? Ou seja, se o Fair Value Gap fosse invertido, o preço subiria. Se não, não. Aqui o camarada. Não inverte, não inverte, não inverte, não inverte. Toma low. Externa do 15. Ok? E aí o preço chega na externa do 15. Chega em outro sell side que eu tinha anotado aqui, 4 horas, tá? E aí agora, senhores, está um cenário um pouquinho mais bonito, tá? Que a gente teve, além do Fair Value Gap, do diário sendo fechado, também tivemos a interação com o order block aqui do diário. E aí, nessas regiões, a gente também tem SMT com Dow, mas isso é coisa para a semana que vem. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro os porquês dos trades, né, de compra e de venda. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece alguém que está estudando ICT, acha que esse vídeo seria de valia ou que eu ajudaria na interpretação dos conceitos, manda para o seu amigo, deixa um comentário, deixa curtida, enfim. E lembrando que as vagas estão abertas, tá? As vagas estão abertas, porém, já estão com metade preenchida. Senhores, no mais é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima.